no tecido silencioso da eternidade, onde o tempo é apenas um fio, Deus borda a história da salvação, se revelando nas pequenas dobras da vida, nas viradas inesperadas do destino humano. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e versículos do 18 ao 23. Festa da Natividade de Nossa Senhora, da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste dia celebra a Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, e comecei essa reflexão com essa frase poética de um Deus que borda a história da salvação, se revelando nas pequenas dobras da vida. A liturgia de hoje nos convida a contemplar o grandioso desígnio de Deus que se desenrola através de caminhos muitas vezes surpreendentes e aos olhos humanos até mesmo pequenos. De um lado nós temos a profunda teologia da carta de São Paulo aos Romanos e de outro lado a minuciosa e diria reveladora genealogia de Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus. Na primeira leitura de hoje, São Paulo nos assegura com palavras que ecoam como um bálsamo para a nossa alma. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Romanos capítulo 8, versículo 28. A palavra grega senergei, traduzida como cooperam ou trabalham juntas, carrega a ideia de uma ação conjunta, de uma sinergia divina. Não é que tudo seja bom em si, mas que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, faz com que todas as coisas, inclusive as dificuldades e as provações, contribuam para o bem final dos seus filhos. Essa é a teologia da divina providência, no qual as histórias humanas, com as suas luzes e suas sombras, não pode nunca representar um obstáculo invencível ao agir de Deus. Deus age dentro e através da história humana. Ele molda essa história. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, observem que São Paulo continua: pois aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqui as palavras gregas prognoses, conheceu de antemão, e priorizou, que significa predestinou, nos convidam a mergulhar no mistério da soberania divina. Não se trata aqui de um fatalismo que anula a liberdade humana, mas de um conhecimento eterno e de um propósito amoroso de Deus para a humanidade, que culmina na conformidade com a imagem de Cristo. A tradição patrística nos ilumina. Santo Agostinho, a quem recorro sempre aqui nas nossas reflexões, em suas confissões ele reflete sobre como a providência divina se estende a todas as coisas, tecendo um propósito mesmo onde nossos olhos só veem caos. E São João Crisóstomo, comentando esse trecho de Romanos, ele ressalta que a predestinação de Deus não é arbitrária, mas um convite amoroso à santidade, um chamado a viver a vida de Cristo. Deus nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho, o primogênito. E é com esse pano de fundo da grande providência que nós nos voltamos hoje para o Evangelho de São Mateus, que se inicia com aparente seca, mas profundamente teológica. Livro da origem. Biblos Geneseos. Origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. O texto do Evangelho de hoje nos conduz a identificar a pequenez que abraça a eternidade em cada citação da genealogia de Jesus. Veja, com fina intuição, como a presença da Virgem Maria é tão pequena nesse longo elenco.
lemos Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. São Mateus capítulo 1, versículo 16. O nome Mariam surge quase como um sopro no final de uma vasta linhagem. Contudo, essa pequenez é grandiosa. A forma como São Mateus interrompe a fórmula usual, gerou, para dizer da qual nasceu Jesus, já indica a singularidade do seu nascimento e ação humana. Essa genealogia não é apenas uma lista de nomes, é a história da salvação em miniatura, com suas luzes, como dizia antes, e também com suas sombras, quer dizer, com frutos e quedas. Nela nós encontramos figuras inesperadas como mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e a esposa de Urias, Betsabé, que de algum modo tiveram papéis cruciais, muitas vezes em situações que desafiavam as normas sociais. Isso nos mostra que Deus não se restringe à perfeição humana para realizar os seus planos. Ele trabalha através do inesperado, do marginalizado, do pecador, tecendo sua obra mesmo nas imperfeições. Meus irmãos e minhas irmãs, e é nesse rio de história que a vinda de Maria, mesmo tão pequena, representa um ponto de uma virada decisiva na história humana. Quero recorrer às palavras luminosas de São Pedro Damião em um de seus sermões, no qual ele afirma que a natividade da Beatíssima e Imaculada Mãe de Deus justamente traz aos homens uma alegria imensa e toda particular, porque é o início de toda a salvação humana. A pequenez de uma criança que nasce, o milagre da vida, é uma força extraordinária que se impõe contra qualquer resistência. Meus irmãos e minhas irmãs, a concepção de Jesus em Maria acontece por obra do Espírito Santo. A humanidade de Maria está enraizada na história de Israel e se torna o tabernáculo vivo onde se cumpre a profecia. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Em Maria, a palavra eterna se faz carne, o infinito se aloja no finito, o grandioso se esconde na pequenez. Maria é escolhida para se tornar participante da raiz, dessa raiz santa do povo de Deus. Nossa própria vida, cada um de nós, é também um minúsculo ramo enxertado nesse tronco das gerações humanas. Somos chamados a nos tornar o corpo místico do Verbo de Deus. A memória do nascimento da Virgem Maria e a compreensão da genealogia de Jesus e da providência divina nos convidam a ter um olhar renovado sobre nossa própria existência. Nossa vida, muitas vezes sentida como tão formidável e minúscula no seu surgir, né? Essa vida é um dom. A minha vida é um dom, a tua vida é um dom. Cada nascimento, cada novo alento é uma promessa de vida que supera qualquer solidão, qualquer carência. Essa esperança não é uma vã ilusão, mas é infundida em nosso coração pela ação do Espírito. A mesma invisível presença que operou em Maria e que nos torna capazes de crer que tudo concorre para o bem, como nos diz São Paulo em Romanos 8, 28. A misteriosa fecundidade da vida humana, oculta em sua pequenez, vem antes de toda a nossa planificação e também de todo o nosso medo. É uma semente que a seu tempo será grande e também se dilatará. Quero convidar você a pedir a Jesus comigo, que possamos hoje, seguindo o exemplo da Virgem Maria, a pequena entre os pequenos, pedir ao Senhor que abra nossos corações ao seu grande desígnio de amor e que nós possamos confiar que em cada passo do nosso caminho, da nossa jornada, em cada momento de nossa história pessoal e também da nossa história familiar,
a mão amorosa do Pai está tecendo o bem, nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E que, como Maria, possamos ser, cada um à sua maneira, o lugar onde o Deus conosco, o Emanuel, continua a se manifestar para o mundo. Eu desejo para você e sua família uma abençoada e santa segunda-feira. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.